tinha muita azia. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muita azia. E eu crucificava o café, que eu era apaixonado pelo café. E aí, conversando com um amigo meu, não sei se vocês conhecem o Dr. Rafael Kinak, que é médico. Sim. Amigo meu. Kinak chegou pra mim e falou assim, ele é um cara assim, ele detesta glúten, detesta. E ele falou, Renato, eu já li muito sobre o glúten. Ele é um cara muito técnico, igual vocês, de ler artigo. Ele falou assim, reduz, ele falou assim, não estou falando para você cortar, reduz as suas fontes de glúten. Porque eu era um cara que comia pão integral, macarrão, comia tudo. Aí eu deixei como minha fonte de glúten só aveia. Reduziu demais a minha azia. Aí a Ângela Borges, mesmo problema. Falei, Ângela, reduz o glúten. Ela reduziu o glúten, ela parou até de tomar medicamentos para o estômago. Vocês acreditam que o glúten ele é uma proteína inflamatória e que, tirando o celíaco, óbvio, ela é uma proteína assim chata na questão de digestão, é uma proteína chata? Ou, coincidentemente, isso foi uma individualidade biológica minha e da Ângela? Então, existe, além da doença celíaca, existe o que a gente chama de intolerância ao glúten não celíaca, de pessoas que podem ter alguma intolerância ao glúten e apresentam alguns sintomas semelhantes à doença celíaca, mas não tem a doença autoimune, né? Não, ou seja, o intestino ele não vai ter aquela liberação de citocinas inflamatórias, enfim. Toda aquela reação, né? Porque assim, o nosso intestino, ele até vê o glúten, né, justamente pela digestibilidade, enfim, como se diz, como se fosse um invasor inimigo, né? Só que ele dá conta disso no geral. Mas ele vê. Ele vê, mas ele dá conta. Então, isso quem fala são especialistas em doença celíaca. O corpo, ele dá conta. Pode ser que nessas situações aí, pela quantidade, excesso... porque a gente come muito, né? Tem isso também, né? Quando eu vou comer pão, eu como 12 fatias. Mas de forma geral, não existe assim uma base científica sólida para recomendar a tirada de glúten nas pessoas saudáveis, né? Tá, legal. Isso é bom, importante saber. O que a gente percebe, por exemplo, a esposa, a Dudu, ela realmente tem esse problema de fermentação. Ela não é celíaca, mas como o Dudu falou, ela tem pequenas reações ao alimento. Então, quem? A Drusila, minha esposa. A Dru. Tipo, ela não pode comer pão integral, pão francês, tipo, de dias seguidos. E o que eu percebo o trigo fermentado parece que agrava um pouco mais do que outro trigo que não foi fermentado. Por exemplo, macarrão, tem gente que responde mais a essa fermentação do que às vezes com tipo um alimento que tenha glúten, mas não seja fermentado, não seja assado. Não adicionou fermento mesmo. Exato. Então o pão e o macarrão pode gerar mais azia do que outros alimentos que tenham trigo, mas não são a mesma preparação. Como, por exemplo, a aveia. Isso. A aveia, na verdade, ela é não que ela seja fonte de glúten, ela tem uma contaminação. Ah, é? É pequena quantidade, né? É pequena quantidade de glúten na aveia? Mas pelo local que ela é beneficiada, por ter outros cereais junto, ela tem essa agregação do glúten. Então é glúten por arraste, a gente usa assim na indústria, né? É porque usa o mesmo equipamento e o glúten gruda tão fácil assim? É o silo, né? Você tem o silo, você tem ali o armazenamento. Então aí você tem o celíaco que compra aveia que é beneficiada só no galpão da aveia. Aí ela não tem glúten. Entendi. Mas aqui no Brasil você vai ter que procurar muito bem esse tipo de alimento. É para a população mais específica mesmo. E existem intolerâncias a carboidratos específicos, né? Que chama intolerância a food maps. Né? Carboidratos como frutose, lactose, frutoligosacarídeos. E aí a pessoa tem várias limitações na dieta em relação ao consumo de vegetais, às vezes, de algumas frutas, de pão, de alimentos que tenham glúten também. Vocês recomendam algum tipo de exame que as pessoas poderiam fazer para mapear essa intolerância, essa alergia, ou isso é uma coisa mais sensorial? O cara tira e põe alguns alimentos até chegar numa conclusão. Em trabalho científico, ele não é muito bem visto os exames com imunoglobulina, né? Tipo, o cara tem a sensibilidade ali no exame, mas assim, tipo, isso no desfecho clínico não é real. Os médicos adoram esses exames, né? Enfim, cada um trabalha de uma forma diferenciada, mas o Nutri ele vai por exclusão, né? Por exemplo, o Food Map que o Dudu falou, tem gente que não pode, por exemplo, mascar um chiclete. O que tem a ver o chiclete com o Food Map? Tem um tal de xilitol ali, que é um adoçante que fermenta nas pessoas.
Causa gases. Pô, a mãe da madrasta da Tati, eu tenho dificuldade de chamar a Cacá de sogra. É. Porque a Cacá tem 48 anos, entendeu? É esquisito chamar uma pessoa que tem 48 anos de sogra, né? Mas ela é minha sogra. A mãe dela passava muito mal, até ela descobrir. Ela tem uma alergia severa a um corante chamado amarelo tartrazina. Essa é clássica. E ela passava muito mal. Pronto, ela descobriu, cara. Tudo que ela olha, tudo que é alimento industrializado, ela olha. Se não tiver o corante, acabou. Eu tenho um problema Acabou, com cara. food map com cebola. Cebola? Cebola. Nossa, eu Cozida ou adoro crua? É pior crua. Só que quando, tipo, a família italiana refoga alho e cebola, né? Normal. Quando eu comia na casa da minha mãe, nossa, tipo, fermentava demais, muitos gases, né? Aí em casa a gente não faz nada com cebola. Caraca, eu pensei que os gases Aí em eram casa a natural. Drusila reclamava. Aí ela reclamava. Aí quando eu vou na casa do meu pai, ela já sabe. Vixe, agora vai começar Voltou. a fermentar. Tirou a cebola, já era. Já era. Olha E que interessante, muito paciente cara. sente isso também. Depende, esse food map é muito individual, cara. Brócolis, feijão, Aí você tem que fazer por exclusão, por exclusão. nesse caso, né? Mas pra doença celíaca tem exame específico. Aí tem exame específico. Não, se for. E assim, o celíaco, gente, na boa, eu tenho paciente celíaco, principalmente na França que eu atendi ele, o cara sonha em comer um pão, mas ele não pode. É igual o diabético, né? Ele paga É o preço. pior, né? Ele É pior, velho. Porque o diabético processo você inflamatório. pode controlar ali o carboidrato, tipo de carboidrato, né? Fazer um controle, mas o celíaco ele simplesmente não tem opção, né? Tiago Leifert é celíaco. A reação- Celíaco mesmo. Reação imune, Pesado, né, ele cara? falou. Não tem Tiago Leifert é celíaco de não poder colocar um pouquinho de glúten, que a reação é severa. Sim. Não, Não. com lactose é a mesma coisa para muitas pessoas. Então tem a certa, tipo, é uma intensidade para cada pessoa, né? É isso que o Nutri tem que ter a sensibilidade no consultório e saber colocar o tipo. Doenças inflamatórias intestinais são complicadas. É triste de atender paciente com doença de Crohn. Complicado. É muita limitação, né? Muita limitação.